Gente, as últimas chuvas têm sido intensas e com ventos fortes em quase todas as regiões do estado, situação que aumenta muito as ocorrências de raios e também de impactos na rede elétrica. Quero chamar agora o Alexandre Paes para trazer as dicas para que esse tipo de problema não aconteça. Alexandre, conta aí mais para a gente. Pois é, Jordeva, boa tarde para você. Agora, mais uma vez, dando dicas para esse telespectador que está aí de casa assistindo, justamente porque com as chuvas é muito grande o índice desses raios e as descargas elétricas, as descargas atmosféricas atingem a rede elétrica e automaticamente causam aquela queda de energia muito comum e, na maioria das vezes, é solucionada de maneira rápida quando não prejudica justamente essa rede de fornecimento. Por isso que a gente vai dar algumas dicas para quem está de casa e também falar sobre esse tempo de morosidade. A pessoa fala, caiu uma energia, tem uma, 2 horas, 3 horas, e a gente vai falar sobre esse tempo de atendimento, a duração das quedas de energia elétrica e como também acionar esse socorro quando isso acontecer durante as tempestades. Sobre esse assunto a gente está com o Vinícius Lima aqui do nosso lado, ele é lá da Equatorial Goiás, veio diretamente falar conosco sobre isso. E Vinícius, a gente começa perguntando, a gente sempre tem uma duração mínima e máxima para ter essa queda, essa falta do fornecimento da energia elétrica. Como que isso funciona na prática? Boa tarde a todos, boa tarde, Jordeva. Nós temos uns indicadores que nos medem, que é justamente os indicadores de duração e frequência, quantidade de vezes que desliga e a hora que é desligado. Mas cada ocorrência, ela depende muito da gravidade dela. Por exemplo, nós estamos no momento de chuvas aqui em Goiás, com ventos fortes, rajadas de chuvas de grande volume, rajadas de vento e também os raios que atingem a nossa rede. Muitas vezes nós conseguimos fazer as manobras telecontroladas e o cliente fica sem energia às vezes por apenas alguns segundos. É muito rápido isso. Mas de repente uma árvore pode ser projetada sobre a rede. Quando isso acontece, nós dependemos muito da criticidade do que aconteceu. Às vezes podem cair postes, pode cair toda a rede. Em alguns casos, como aconteceu no último domingo, nós precisamos do apoio da Comurg para poder retirar a árvore. Então nós isolamos o trecho, deixamos o menor número de pessoas possível desligado, mas infelizmente ali naquele ponto leva um pouco mais de tempo porque tem que retirar a árvore e reconstruir toda a rede. Vinícius, também existem muitas reclamações, o consumidor às vezes fala, caiu aqui a chuva, veio um forte raio, atingiu o trovão, veio aquele barulho primeiro. Quando o raio cai, a descarga atmosférica atinge essa rede. Muitos casos acontece de, tive um dano dentro de casa, mas nem sempre isso é responsabilidade da distribuidora. Como que isso acontece para verificar se vocês são os responsáveis por fazer o ressarcimento daquele dano elétrico ou não? Nós temos uma equipe que faz análise de toda a solicitação de ressarcimento que a Equatorial recebe. Então, por exemplo, se você tiver algum equipamento que foi danificado pela rede de distribuição, entre em contato através da nossa loja, vai na nossa loja de atendimento, lá eles vão encaminhar um formulário para ser preenchido, vai ter um prazo para a resposta, leva os orçamentos e a gente vai responder conforme a análise do dano no equipamento. A nossa rede ela é toda preparada para os raios. Nós temos para-raios instalados em todos os equipamentos. Por exemplo, na sua rua, se você sair na rua e ver um transformador, que é aquela caixa cinza que fica em cima do poste, você vai ver, lá temos para-raios no transformador. Durante a rede também temos, para proteger e evitar que o raio se direcione à casa das pessoas pela rede elétrica. Mas existe a possibilidade também de o raio cair numa antena, de cair na própria propriedade do cliente. Nesse caso, a Equatorial não é responsável por isso, entendeu? Agora me fala uma coisa, tem a questão do DEC e do FEC, são linguagens técnicas que as distribuidoras utilizam justamente para falar do tempo que ficou sem o fornecimento de energia naquela casa. Eu, como consumidor, se eu fui lesado, fiquei horas sem energia, eu consigo depois ter algum tipo de ressarcimento quanto a isso na minha fatura? Vem algum tipo de desconto ali no final do mês para eu pagar aquele consumo de energia elétrica? Isso, vamos lá. O DEC é a duração equivalente do conjunto que você está e o FEC é a frequência, a quantidade de vezes. Para cada conjunto, nós temos 147 conjuntos em todo o nosso estado. Existe um limite regulatório que a ANEEL, que a reguladora estipula. Quando nós ultrapassamos esse limite, o desconto vem automaticamente na conta. Então, todas as vezes que nós ultrapassamos o limite ou de frequência ou de duração da falta de energia na sua residência, automaticamente na conta de luz vem lá um desconto referente a uma parcela que a Equatorial tem que devolver para o cliente. Agora, no caso, estou sem energia há muito tempo. A única forma de contato e solicitação é através do 0800 mesmo para fazer o atendimento da minha ocorrência e resolver meu problema. Não, você pode utilizar também o nosso aplicativo, tem o site, tem a Clara, são formas de você entrar em contato com a Equatorial. O nosso 0800, que é a forma mais comum, é o 0800 062 0196, funciona 24 horas por dia. Sentiu a falta de energia, está com qualquer problema, pode entrar em contato conosco que nós vamos direcionar uma equipe que funciona o tempo integral. Vinícius Lima da Equatorial Goiás, muito obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. E é isso, Jordeva, ou seja, o DEC e o FEC, que são indicadores então sobre frequência e duração da falta de energia, são medidos e quando isso ultrapassa o que o cliente
devidamente deveria estar recebendo ali de fornecimento, automaticamente a gente também é beneficiado tendo esse desconto por conta de uma falta de fornecimento da própria distribuidora. Qualquer dúvida é só entrar no site da Equatorial. Eu volto com você no estúdio.